Eu tô escrevendo um monólogo. E a escrita é um negócio, né, gente? Meu Deus. Eu comecei a escrever e a ideia, eh, eu tô com uma pessoa, né, um diretor que tá me ajudando, Delson Antunes, que é um cara incrível, é que a ideia nossa foi que eu partisse da minha história, porque eu queria falar sobre esse universo materno, sobre esse olhar para essa mulher que vai se perdendo quando ela se torna mãe. E, o estopim é a minha história, mas depois isso vai desenrolando por outras, por outras coisas, eu acho que vai baixando santos, vão vindo, experiências que eu já vivi, coisas que eu vejo, coisas inusitadas, né, que vão surgindo a partir da minha história. Mas essas últimas semanas eu acessei um lugar muito interessante sobre o cuidado. Porque quando eu comecei a contar a minha história, eu contei sobre as violências obstétricas que eu vivi, tanto no parto de Alice como no parto de Romeu. E aí no parto de Alice, especificamente, esqueceram de mim na sala de parto. Fiquei lá. E é interessante abrir um adendo para isso, porque quando eu contei isso para algumas pessoas, e para, no caso, homens, eu me deparei, é interessante porque as mulheres não me fizeram essa pergunta. Os homens me fizeram: "Mas você tem certeza? Será que você não está exagerando não? De repente você não ficou esse tempo todo". E quando eu fui questionada sobre isso, às vezes que eu contei para esses homens, eu dei aquela paradinha assim, sabe, de tipo: "Será que eu esqueci? Será que eu viajei? Eu estava ali, né, anestesiada e tal". "Não, não meu amor, não, eu fui esquecida sim", sabe. Porque é isso, né, quando a gente começa a parar de achar que a gente é maluca, nesse lugar, né, porque tem uma loucura aí que a gente precisa para existir, mas duvidar daquilo que a gente pensa, e a gente sabe que essa é uma construção social, a gente começa a acreditar mais na gente, né, tem que, enfim, tem que nada, mas observar isso é importante, é um exercício que eu faço. E eu comecei a falar: "Não, não lindão, eu estava lá, quem estava lá era eu, e eu fui esquecida sim". E eu fui, gente. Filme de terror, sabe, eu me lembro que eu ficava gritando pra alguém aparecer, até que uma enfermeira: "Oh, esqueceram você?". Eu me lembro que ela passou correndo, sabe, quando a pessoa passa correndo e volta e tipo: "Você tá aí?". "Sim, eu estou aqui". E ela me levou, e eu tô dizendo tudo isso por quê? Porque eu passei por isso, e isso foi só, eh, na finalização, né, do parto, porque eu sofri outras violências ali, né, naquela sala, eu tive uma cesárea, enfim, negligência do médico, falando de futebol, dentre outras coisas. Eu conto isso mais no monólogo, nessa construção, que eu não sei nem se vai aparecer na peça, mas enfim, a escrita passa por esse lugar. E aí, eh, eu passei por isso, e depois eu tive que isso, era como se não tivesse existido. Que loucura é essa? Porque hoje, parando para pensar, é um estresse, eu estava vivendo um estresse pós-traumático, né. E eu tinha que funcionar, eu tinha que chegar na sala depois do quarto, sorrir para as pessoas, né, estar muito grata, porque minha filha estava ali, né, por ter tudo certo, estávamos vivos. Então, isso é muito pequeno. Eu tô dizendo isso para vocês, porque quando eu escrevi, eu fiquei, assim, muito, impactada, porque a minha mãezinha, ela estava eu fiquei sabendo disso depois, mas já vou trazer o cuidado que eu tive acesso. Alice foi a primeira filha, minha primeira filha, primeira neta, primeiro tudo, né, na família do meu ex-marido, eu ele foi pai perto de todos os primos e familiares que estavam longe de serem pais e mães, então tinha uma novidade muito grande. Na minha família, eu sou mais velha do que ele, as minhas primas e primas familiares, né, já tinham sido mães há muito tempo, então eu estava muito distante também disso. Então, a relação com a Alice era de muita novidade, sabe. E aí a minha mãe, nesse dia, a gente pais de primeira viagem, estava todo mundo, né, quase torcida do Flamengo pra ver a Alice. E minha mãe ela me contou isso: "Minha filha", enquanto todos ficavam lá gritando: "Alice, Alice", que apareceu uma fotinha de Alice na televisãozinha lá, ela disse que a preocupação dela era comigo. E isso é interessante, porque esses dias eu encontrei com uma amiga de um projeto que eu tô fazendo parte, e a filha dela teve uma complicação, teve eclâmpsia pós-parto, o netinho foi pra incubadora, ela estava, né, muito voltada com isso, e a gente foi conversar, ela disse a mim,
Jana, eu sou a mãe dela, os olhares todos são voltados para a criança, eu preciso cuidar dela, sabe? E nesse lugar de querer, né? Porque esse cuidado ele não precisa vir só de uma mulher. Ele poderia estar muito mais ampliado, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui ainda, para não perder o foco do meu raciocínio, já perdendo, mas já voltando, que os olhares ficam voltados para a criança, né? E minha mãe se voltou para mim, e eu não tinha tido essa noção, gente, assim. Assim como eu naturalizei o lugar de que eu não estava vendo estresse nenhum, que eu tinha que cuidar daquela criança, tinha que dar conta daquilo tudo, eu também naturalizei o cuidado da minha mãe sobre mim. Né? Natural, ela, minha mãe tem que cuidar de mim, né? Ou sei lá, ainda bem que ela tá aqui cuidando, sabe? Eu não tinha me tocado da dimensão desse cuidado, sabe? Da dimensão da violência, de eu não ter podido cuidar do meu psiquismo, daquele estresse todo, daquela brutalidade, porque parto não é uma coisa linda, né? Fofinha, sim, maravilhosa, não é, né? Não sei se vocês assistiram a série Canina, se não assistiram, assistam. Essa série, ela traz bastante essa realidade, desromantiza. E eu não tô aqui falando que maternidade é algo ruim. Eu tenho que explicar, né? A gente, quando fala de mãe, de maternidade, de mulher, tudo a gente precisa explicar, para as pessoas não acharem que a gente é má, né? Que a gente é ruim, que a gente tá condenando. Então lá vou eu explicando. Mas enfim, nessa série ela fala muito disso, né? Desromantiza. E aí eu me dei conta nessa escrita desse cuidado de minha mãe, sabe? Do quanto isso me organizou, do quanto eu não pude cuidar como eu poderia ter cuidado, porque eu tive recursos para cuidar de outra forma, porque no sentido de que eu fazia terapia, por exemplo, né? Então eu dei continuidade ao processo terapêutico. Isso me ajudou muito na minha relação com a minha filha, né? Mas tinha algo a mais ali que precisava ser visto e cuidado, entende? E eu não tinha essa dimensão, assim como eu não tinha dimensão do cuidado que ela teve por mim. Mãezinha, obrigada. Eu já falei isso olhando nos olhos dela. Mas realmente é um cuidado que organiza o cuidado, entende? Que me trouxe mais vínculo com a minha filha. Hoje eu compreendo isso muito mais. Eu me lembro que ela, no quarto do hotel, né, da perinatal, onde eu tive minha filha, ela devagarzinho botou todo mundo embora. Aí falou, agora a Jana vai se recolher. Porque isso as pessoas querem ver o bebê, né? Querem ficar falando de que cara parece com quem. Eu entendo, em algum lugar tem toda uma empolgação, mas também tem um despreparo, né, gente? Sabe, assim, vamos se ligar, vamos olhar para esse cuidado, né? Vamos lá, lavar um prato, dar menos pitaco, né? Vamos levar uma cestinha de café da manhã. Eu me lembro que eu tive uma conhecida quando eu morava em Serra Grande, que a gente não tinha tanto vínculo, mas a gente se encontrava através de um outro grupo. Ela teve neném, eu mandei uma cestinha de café. Eu encontrei com ela 5 meses depois, a gente era vizinha, praticamente, de casa, na praia, ela lá, retomando a vida, sabe? Agora a gente pode conversar, a gente entender que relação é essa, onde eu posso entrar com o meu cuidado, sabe? E aí, quando eu voltei para casa, minha mãe, ela espalhou copos de água, e foi isso também que eu acessei na escrita. A escrita é um negócio, né, gente? É um babado. Para além do fato de eu estar escrevendo um monólogo, escrever é um negócio assim que ele simplesmente me organiza extremamente, sabe? Traz um lugar para mim de muita clareza sobre tudo que está dentro da minha cabeça e que muitas vezes fica tendo uma repercussão muito mais perseguitória, não sei se a palavra existe, né? De perseguição, do que quando eu boto no papel, sabe? Parece que eu sou muito mais amorosa comigo quando a escrita acontece. E aí também, através dessa escrita, muita coisa se revela para mim. E aí, essa foi uma revelação. Todos esses copos de água espalhados pela minha casa. Vocês já imaginaram o que é isso? No banheiro, na minha cama. Eu só me dei conta disso escrevendo. E eu fiquei muito emocionada, assim, de ver o cuidado da minha mãe comigo. O quanto aquilo, ela não tem noção, que me ajudou, né? Eu me lembro que nessa época, não, depois de Romeu, né, que eu tenho 2 filhos, para quem não me conhece. Eu sou Rosana Oliveira, sou psicoterapeuta, educadora parental, atriz, sou mãe de uma menina de 14 anos, está fazendo 15, e de Romeu, que é Alice, e de Romeu, que tem 10, vai fazer 11. E eu participei de um documentário, O Começo da Vida, quando o Romeu era bem pequenininho. Esse documentário é um documentário que me marcou muito, é um documentário que hoje ele
eu não sei se ele é tão atuante ainda nas escolas, mas ele tem um conteúdo muito importante sobre desenvolvimento infantil, sobre essas violências. E eu me lembro que quando a gente estava gravando meu depoimento, eu falei sobre depressão pós-parto, que eu tive no parto de Alice, que não foi uma depressão tão avassaladora, porque eu já fazia terapia, como eu disse pra vocês aqui. E aí eu me lembro que a diretora falou pra mim, eu falei, não, Jana, a gente vai conversar e tal, e aí você vai... Não, aí eu comentei, né, da depressão pós-parto, e eu disse a ela, em dado momento eu pedi ajuda, porque eu me lembro que quando Alice, ela tava bem pequenininha, né, ainda com 2 meses e tal, minha mãe resolveu sair com o Jimmy, que é o meu ex-marido, de casa, e eu falei, não, vocês não podem sair, porque eu tenho medo de jogá-la pela janela. E aí eu relatei isso pra ela e falei, naquele momento eu falei, eu preciso falar isso pra vocês, porque eu preciso de ajuda. E ela disse, eu preciso que você fale isso, porque as mulheres nem sempre têm essa iniciativa de pedir ajuda. E eu fico pensando o quanto isso de alguma forma também, eu entendo a importância disso, né, de pedir ajuda, mas quanto também tem tanta ausência de cuidado, né, de um ambiente cuidador, que a gente termina, a gente tá tão vulnerável que poderia muito bem, né, ter muito mais cuidado para que esse ambiente fosse mais... para que essa ajuda viesse sem a gente ter que ficar implorando, ou dizendo, ou levantando a bandeira, entende? Enfim, então isso pra mim foi algo, essa percepção desse cuidado que minha mãe teve com esses copos de água, né, pela casa, isso me trouxe muito mais vinculação à minha filha. Hoje eu percebo muito isso. Eu percebo o quanto ela contribuiu. E isso me lembra, eu tô fazendo uma pós-graduação em análise bioenergética, tô terminando, e a gente teve um módulo agora sobre borderline, com uma professora, né, psicóloga, e ela trouxe uma coisa muito importante sobre o questionamento dessa função materna, que a gente cada vez menos fala sobre isso, a gente fala sobre o ambiente cuidador, e ela trazendo o quanto, muitas vezes, falhas, né, desestruturantes acontecem pelo caminho, pela ausência de um ambiente cuidador. Porque hoje a gente tem diversos tipos de formatos de família, então 2 mulheres, 2 homens, ou crianças que são adotadas, enfim, né, mães que morrem no parto, tem muitos formatos, né, gente? E aí ela trazendo esse lugar desse ambiente cuidador como estrutura para quem está sendo o cuidador direto, digamos assim, né? Então, quando as falhas acontecem, a estrutura falhou, entende? O ambiente falhou, não foi uma única pessoa que falhou. E eu fiquei pensando sobre esse cuidado da minha mãe, especificamente sobre mim, né? O quanto ela, sem saber, ela, sem ter nem história para isso, que minha avó não cuidou dela, né? Enfim, nem quando ela foi mãe, a minha avó não tinha esse lugar de cuidado. Ela não teve isso, não viveu isso, né? E mesmo assim ela passou para mim. O quanto aquilo me ajudou a estar mais presente para minha filha, entende? Então, veio disso também, dessa única pessoa que conseguiu olhar para mim, não foi só ela, depois eu lembrei também de outras pessoas que, a manicure, por exemplo, que ia na minha casa, que cuidava das minhas unhas, do meu cabelo, mesmo que ela ficava penteando meu cabelo, e eu achava aquilo tão normal, e não é, né, pelo contrário, assim, é muito bonito, deveria ser mais naturalizado, um ambiente cuidador, sabe? Isso não deveria ser algo novo, né? E aí eu fico pensando o quanto importante nós nos disponibilizarmos para esse cuidado dentro das nossas possibilidades, porque, no fim das contas, a gente termina vivendo uma negligência muito grande, uma violência que se perpetua, porque é muito interessante que nós mulheres estejamos adoecidas, né? Que a gente não se vincule com essas crianças, porque no final das contas as crianças e as mulheres, as mães também, elas são uma parcela da população muito negligenciada. É muito interessante, né, que a gente fique adoecida, que a gente não olhe, porque quando a gente tem esse ambiente cuidador, a gente tem muito mais possibilidades de olhar para a mulher que nós somos, para além do fato de estar amamentando, né, de estar naquele momento inicial, de cuidado e tal, da gente poder se ver e se priorizar com muito mais rapidez, sabe? Ou rapidez no sentido de se perceber mais, se priorizar, entende? E a gente termina
diante dessa estrutura que não nos tem, a gente não tem políticas públicas que nos apoiem, né? A gente é cobrada, exigida a sermos funcionais, a estarmos cuidando dessas crianças com presença, né? Amamentação, se a gente for falar, os nossos corpos eles não são respeitados, é o tempo que a gente considera importante para a criança, né? Eu tenho atendido mulheres que recém-paridas, que vivem um puerpério, extremamente cobradas pelos pediatras e pelos profissionais de saúde, que elas não amamentem até porque e não leva em conta a questão psíquica dessa mulher, o corpo dela. O corpo é dela. O quanto aquilo para aquela criança já está sendo danoso, porque nem ela está mais ali, nem ela mais quer aquilo, entende? Então a gente vive muitas violências, muitas negligências, e eu vim hoje falar dessa questão do cuidado, porque foi uma percepção muito importante para mim, e esse monólogo, ele é um manifesto ao cuidado, assim. E quando eu me dei conta disso, eu falei, uau, olha isso, cara, como isso é importante, como esse cuidado, ele é estruturante, sabe? Ele vai num lugar sutil. Esses dias eu olhei pra minha mãe, olhei nos olhos dela e falei, mãe, você tem noção do que você fez? E ela, emocionada, não, minha filha, eu falei, obrigada, muito obrigada. Que bom que você olhou por mim, sabe? Eu tenho no meu corpo essa gratidão, assim, na minha relação com a minha filha, com meu filho, depois de Romeu foi a mesma coisa. Enfim, depois eu venho contar aqui um pouquinho mais sobre os meus partos. Mas hoje eu queria falar sobre isso, gente, sobre esse cuidado. Passem, né, encaminhem esse episódio para mulheres que você sente que tem a necessidade de escutar tudo isso. Comentem, vamos fomentar mais esse espaço onde a gente possa aprofundar, né, entrar mais em lugares para que a gente possa viver uma vida com mais sentido. É isso. Seja bem-vindo ao podcast Nem Só de Mãe Viver Mulher. A gente segue juntas. Um beijo. Um cheiro.